Nossa aula é sobre inequação exponencial. Inequação exponencial. Assim como as equações exponenciais, as inequações exponenciais são aquelas que apresentam a incógnita também no expoente, onde é classificada de inequação devido ao fato, ao invés de termos uma igualdade, nós temos uma desigualdade, onde ele pode ser maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual que, certo? Ele pode ter sinal de igualdade, porém, esse sinal de igualdade vem sempre acompanhado com o sinal de desigualdade, seja ele maior que ou menor que. Eu coloquei aqui 3 exemplos. 2 elevado a x, que é menor ou igual a 128. Eu coloquei 1 sobre 7 elevado a x, que é maior do que 1 sobre 7 elevado à terceira. E coloquei uma outra equação no seguinte formato: 4 elevado a x mais 4 é menor do que 5 vezes 2 elevado a x. São 3 exemplos de inequações exponenciais. Resolução de inequações exponenciais. A resolução de uma inequação exponencial poderá ser dada através das propriedades da potenciação. Mas vale lembrar que, se a função f de x é igual a elevado a x, e ela é uma função crescente quando o valor de a for maior do que 1. Caso a função esteja entre 0 e 1, essa função será decrescente, certo? Então, é importante salientar isso pelo fato de, com equações, a gente não precisa alterar resultados ou igualdades, porque sempre são iguais. Quando se trata de inequação, nós temos que um lado é maior ou menor do que o outro, maior igual ou menor igual do que o outro. Então, isto faz algo diferente. Sim, isto em inequação torna-se esse observação a mais no caso de resoluções de inequações. Antes de resolver uma equação exponencial, deve-se observar a situação das bases dos dois membros. Caso as bases sejam diferentes, reduza-as à mesma base e, em seguida, forme uma inequação com os expoentes. Atente-se às seguintes regras. Caso A seja maior do que 1, ou seja, a base seja maior do que 1, a função seja crescente, você vai manter o sinal original de desigualdade da inequação. Caso a base esteja entre 0 e 1, isto é, caso ela seja uma função decrescente, né? Então, o que é que você vai fazer com o sinal de desigualdade? Você inverte. Se ele for maior, você coloca menor. Se ele for menor, você coloca maior. Se ele for maior igual, você coloca menor igual. E se ele for menor igual, você coloca maior igual. Certo aí? Vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x, que é maior ou igual que 128. Quando eu fatoro 128, eu tenho 2 à sétima. O que é que eu observo? Eu observo que esta base é 2. É um número maior do que 1. Logo, o sinal de desigualdade permanece. Se 2 elevado a x é maior ou igual que 2 a 7, então os expoentes x também vai ser maior ou igual que 7. Porque essa base é maior do que 1. A é maior do que 1. Então, minha solução vai ser um x que pertence aos reais, de tal forma que x seja maior ou igual que 1. X pode ser menor? Pode ser 6? Não. Pode ser 4? Não. Só pode ser o número 7
ou 8, ou 9, ou 10, ou 1000, ou 10.000. Certo aí? Agora, o segundo exemplo que a gente vai resolver é 1/9 elevado a x é menor ou igual do que 1 sobre 27 elevado a 2. Aí você observa, 1/9 é igual a 1/27? Não. Eu vou fatorar 27. 27 é 3 a terceira. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. São 3 a terceira. Então, esse 3 a terceira, esse 3, eu multiplico com esse 2. 3 vezes 2 dá 6. E aí, eu fico com as bases iguais. O que é que eu observo? Eu observo agora que as bases são iguais. Mas eu também observo que a base é um número entre 0 e 1. É 1/3. Se é 1/3, o que é que eu vou fazer com os meus expoentes? Eu vou compará-lo ao sinal inverso do que tem com a base. E na base ele está dizendo que este número aqui é menor, né? 1/3 elevado a 2x é menor do que 1/3 elevado. Logo, eu preciso dizer que 2x é maior do que 6. Eu coloco o sinal inverso. E agora eu resolvo a minha equação. 2 está multiplicando, passa dividindo, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o valor de x tem que ser um número maior do que 3. Pode ser 3? Não. Porque se ele for 3, ele vai ser igual. E aqui não tem um sinal de igualdade, como aqui na questão A tem. Logo, ele não pode ser 3. Ele pode ser 4? Pode ser 5, 6, 10.000. Pode ser qualquer valor maior que 3. Mas 3 ele não pode ser, nem pode ser 2, nem pode ser 1, nem pode ser 0. Nem qualquer número negativo. Certo? Agora nós temos essa outra questão. Esse aí é o exemplo que a gente viu no início. Diz assim, 4 elevado a x mais 4 é maior do que 5 vezes 2 elevado a x. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar colocá-lo em uma forma de bases iguais. Quem? O que está elevado a x. Certo? Então, eu tenho 4 elevado a x, eu posso dizer que 4 é 2 a segunda. Como tem um x, ficou 2 elevado a 2x. Menos 5, aqui eu já tenho 2 elevado a x, mais 4, que é maior do que 0. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso transformar esta equação, ou no caso, essa inequação, em uma inequação do segundo grau. Eu vou separar aqui, ó, 2 elevado a x elevado a segunda, porque 2 vezes x dá 2x. 5 vezes 2 elevado a x mais 4. Mas por que isso? Porque eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a y e vou trocar. Aonde tem 2 elevado a x, eu coloco y. Aqui onde tem 2 elevado a x, eu também vou substituir por y. Então, eu fico com a minha equação. Então, olha, eu tenho aqui 2 elevado a x. No lugar de 2 elevado a x, eu vou colocar y. Então, eu vou ficar com y elevado a segunda. Olha, y elevado a segunda. Aqui, menos 5 vezes 2 elevado a x. Como eu vou tirar 2 elevado a x, vou colocar y, vou ficar com 5y. Mais 4, que não tem nada elevado a x, maior do que 0. Agora eu encontrei minha equação do segundo grau. Vou resolver minha equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau é a gente determinar o zero da função. O zero da função é 1 e 4. Porque, ó, 1 mais 4 dá 5 e 1 vezes 4 dá 4. Soma e produto. Fatoração. A gente já sabe disso, né? A gente já estudou isso. Então, eu coloco aqui uma reta. Eu sei que o gráfico da minha função quadrada ou do segundo grau é uma parábola.
eu vou colocar, tá vendo assim, parece uma boca sorrindo. É porque toda vez que o valor que está aqui na frente de y elevado ao quadrado for positivo, eu coloco essa boca sorrindo. E nesses encontros com o eixo x, que esse aqui, essa linha aqui é o meu eixo x, eu coloco as duas raízes sempre da menor para maior. Acima do eixo x ficou o número positivo, ó. E aqui positivo. E essa parte aqui, ó, que passa, está abaixo do eixo x. Então, ela é a parte negativa de y. O que a gente quer? A gente quer valores para que esta inequação seja maior do que zero. Não pode ser número negativo. Então, eu vou pegar um número que menor do que 1 e maior do que 4. Então, eu vou dizer que 2 elevado a x não é menor do que y. Então, eu vou dizer que ele é menor do que 1. Por que eu disse menor do que y? Porque esses valores aqui, ó, vão para y menor. E esse aqui para y maior. Então, eu digo 2 elevado a x é menor do que 1. Todo número elevado a 1 é igual a zero. E como a base aqui é 2, eu vou colocar 2 elevado a zero. Para poder as duas bases serem iguais, porque eu estou resolvendo uma equação ou uma inequação exponencial. Preciso das bases iguais para poder comparar de forma igual ou desigual os expoentes. Vou comparar de forma desigual devido ao fato de ser uma inequação. Então, como a base está no sentido que é maior do que 1, é a função, no caso, se fosse esboçar o gráfico, seria uma função crescente. Então, nós temos que o x é menor do que zero, porque mantém o mesmo sinal. Do outro lado, eu tenho que esses valores aqui, eles aumentem, são todos os valores seguindo maiores que 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim segue. Então, como para cá eu tenho os números maiores do que 4, eu digo 2 elevado a x é maior do que 4. 4 é 2 a segunda, eu tenho as bases iguais, então eu posso dizer que agora os valores de x são maiores do que 2. Então, o que é que você observa? Agora você observa como solução. Essa é a solução. É igual a x, que pertence aos reais, tal que x é menor do que zero ou x é maior do que 2, que é a solução que nós encontramos. Bem, eu vou deixar também com vocês aqui uma mensagem. Agora eu vou deixar para vocês essa seguinte mensagem: que jamais me falte a coragem de prosseguir, a esperança de recomeçar e a fé em acreditar. Não é meu, é de Luan Andrade. Deve ser Luan Andrade. Luan Andrade. Muita paz. E estamos na live para resolver questões de inequação exponencial. Até o próximo vídeo.